Olá, estamos juntos mais uma vez no assunto do coração. Antes de mais nada, eu sempre esqueço, mas eu quero já pedir para você seguir o canal, você possa seguir o canal, curtir a mensagem, compartilhar e, se possível, deixar um comentário embaixo. Isso é muito importante porque isso vai dizer para o algoritmo que essa mensagem é importante para compartilhar e ser enviada para mais pessoas. Mas hoje eu quero tratar com vocês aqui, dentro do assunto do coração, as preocupações da vida, né? Você já percebeu que nós estamos em tempo onde as informações, elas são uma avalanche de informações, né? Cada dia você tem informação, você abre seu celular, é uma fonte de informação, a televisão é uma fonte de informação. E dentro de todas essas informações, de dentro de todo esse conteúdo, essas situações todas, está a sua vida. E o que fazer? O que fazer com as preocupações da vida? O que fazer para que o seu dia a dia, para que a sua vida esteja caminhando de uma forma apropriada, né? Para você tocar bem a sua vida. Então hoje eu quero tratar com você, o assunto está em Mateus capítulo 6 e o título é exatamente esse, As Preocupações da Vida. Vamos lá? Então esse é o assunto do coração. Eu me chamo Leonardo Salles e seja bem-vindo. Então, como foi falado agora na nossa introdução, o nosso tema hoje é preocupações da vida e vamos usar como base o livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Você pode acompanhar junto com a gente a leitura, que diz assim: Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que Salomão, em todo o seu esplendor, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, que Deus abençoe, que seu coração possa estar aberto para receber essa mensagem, essa ministração, e acredito que vai produzir fruto no seu coração. Esse é um tempo em que nós estamos vivendo, onde a ansiedade, ela é o motivo pelo qual tem assolado muitas vidas, muitas pessoas, né? Ansiedade, depressão, e tudo isso muitas vezes vem em função do amanhã, né? Vem em função do que eu vou fazer, de como eu vou resolver, de como vai ser, né? A gente perde um pouco o foco e o referencial que nós temos de vida. A gente perde, às vezes, um pouco do referencial que nós temos para tocar a nossa vida, né? Jesus agora aqui nesse Sermão do Monte, ele está aqui fazendo o Sermão do Monte, ele vai trazer para essas pessoas que ele está lhe ensinando exatamente uma linguagem e um ensinamento que foge a todo o senso natural, a todo o conceito natural. O conceito natural é: você precisa correr atrás, fazer de tudo e através do seu esforço próprio as coisas vão acontecer. Fato, isso é fato, isso é fato. Se você não correr atrás, se você não fizer, se você não se programar, se você não se planejar,
você não tem crescimento e você não tem uma esperança de um futuro melhor. Mas ao mesmo tempo, quando eu e você acreditamos simplesmente e puramente que a investida da nossa vida, o crescimento da nossa vida vem simplesmente da força dos nossos braços e confiamos simplesmente nos nossos braços, nós estamos abrindo um pretexto muito grande para frustração. Frustração essa que vem exatamente de quando eu confio em mim simplesmente por mim. Eu me basto, entende? Quando eu me basto. E Jesus vem ensinando e trazendo esse conceito, despindo esse conceito completamente para que as pessoas possam entender que a nossa visão, a realidade da nossa visão, ela deve estar em um outro plano. Por exemplo, eu costumo dizer que, na verdade, o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. Antes de todas as coisas físicas existirem, o mundo espiritual já existia. Entende? Antes das coisas físicas que nós enxergamos existir, já existia o mundo espiritual. E aí ele nos ensina então a enxergar esse mundo espiritual. Ele nos leva a entender e a enxergar que aquele que nós não vemos, ele é mais real do que aquilo que nós vemos e tocamos. Quando a nossa confiança está pautada e balizada naquilo que nós vemos e tocamos, nós estamos pautando, nós estamos depositando a nossa esperança de vida em algo falho, totalmente falho, né? Então, por isso que ele diz, não se preocupem com a sua própria vida. E parece meio louco isso, não se preocupar, mas como assim não se preocupar com a nossa própria vida? Como assim simplesmente é o quê? Deixa a vida me levar e vida leva eu? Não, ele não está dizendo isso. Ele vai firmar esse compromisso aqui embaixo quando ele diz, busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus e sua justiça, que todas as coisas que nós precisamos, Ele vai fazer. Então, Mateus 6, ele fala exatamente isso, como nós estamos falando aqui agora. Não se preocupe com a sua própria vida, quanto quer ver de comer, quanto quer ver de beber, quanto quer ver de vestir. E como eu falei, parece muito esquisito, né? Não se preocupe quanto quer ver de comer ou beber. Então ele está dizendo o seguinte, tudo aquilo que você precisa na sua vida, eu sou suficiente para prover. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, Deus é suficientemente capaz de prover a nossa dependência, a nossa carência, seja ela carência física, espiritual e emocional. O Senhor ele é completo em todos os âmbitos para preencher tudo aquilo que você precisa. Então, quando a gente vê essa avalanche de informações, ela tem um único objetivo, o único ponto fundamental dessa avalanche de informações é gerar no seu coração, é gerar na sua mente, no seu coração, a instabilidade do que vai ser o seu amanhã. E traz um conceito, uma sensação de ansiedade, uma preocupação tão grande. Então, nesse texto lá embaixo, ele vai falar pra gente, pra mim, pra você, não se preocupe com o amanhã, não sofra pelo amanhã. E é interessante que a Adriana, a minha esposa, ela falou muitas vezes isso pra mim, que eu ficava muito preocupado com algumas situações e ela falava assim, por que você está se preocupando com o que ainda nem aconteceu? Por que você está assim já, tão pilhado com aquilo que ainda não aconteceu? Deixa acontecer para que você possa então pensar no que você vai fazer, ou seja, para que você possa sentir aquilo que aconteceu. E eu ouvi isso muitas vezes dela. Isso foi muito bom, porque de fato a gente tende a antecipar as situações. São várias vezes, com certeza, que você deve colocar a cabecinha no seu travesseiro e tentar dormir e a sua mente não desliga. A sua mente não para, né? São noites em claro, o que chamamos de insônia, são noites em claro. Por quê? Porque você está pilhado demais com tantas informações, com tantas situações que têm acontecido. Isso traz uma instabilidade muito grande. Então, ele diz, observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas?
Então, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir? Aí ele fala, olha as aves do céu, não plantam, não colhem, olha os lírios do campo, não tecem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ele diz, se Deus cuida assim das aves e das plantas, não cuidará de vocês também? Nós que somos a criação, a imagem e semelhança dele, nós que fomos o prazer da criação dele, ele não vai cuidar da gente dessa forma? Por isso que ele vem e nos chama. Deixa eu ver aqui onde está. Ele vai falar sobre homens de pequena fé, né? Ele não trabalha em desse, contudo, digo Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como dele. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Está aqui no versículo 30. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Gente, isso é... Pensa comigo. O tamanho da fé. O quão pequeno realmente é. O que o Senhor nos leva a enxergar é que Ele é real, Ele é de verdade, Ele age, Ele faz, Ele não abandonou, Ele não nos deixou. E nós nos preocupamos com aquilo que ainda não aconteceu, nós estamos pilhados com aquilo que ainda vai acontecer. Por isso que ele diz aqui no finalzinho do texto, portanto, no versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta o tempo presente. Basta o agora. Não quer dizer que nós não devemos planejar o nosso futuro. Não quer dizer que nós não devemos alinhar ou alinhavar um futuro melhor. Não quer dizer que nós não tenhamos que nos especializar para que possamos crescer e alavancar a nossa vida de alguma forma. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: basta o seu próprio dia agora, não adianta sofrer antecipadamente por alguma coisa que não aconteceu. Amém? E nós temos que ter a convicção. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, eu não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o nosso Senhor. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, nós não precisamos temer. Vale de sombra e morte. Essa palavra já deixa bem claro para a gente o que seria um vale de sombra da morte. Um vale de sombra da morte seria um lugar que naturalmente, por vontade própria, nós não passaríamos. Mas nós passamos as nossas vidas vários momentos em que declaramos que isso é como se fosse o vale de sombra da morte. É algo que nos tira o fôlego, algo que nos tira... que tenta roubar a nossa confiança de caminhar todos os dias. O Vale de Sombra da Morte é o lugar onde nós guerreamos as nossas lutas, seja ela externa ou interiormente. Mas aí, Davi, que esse salmo é de Davi, Davi ligado a Deus, ele diz, ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Há uma certeza, uma convicção de que tu estás comigo. Há uma canção antiga, eu cantava muito essa canção na igreja, quem é o povo lá da Nova Vida de Jacutinga vai lembrar muito disso, a Nova Vida de Mesquita também vai lembrar muito disso, e a gente sempre cantava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Gente, que Deus abençoe sua vida.
Que a paz de Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento, seja isso a inundar o teu coração. Que o Senhor gere dentro do seu coração uma certeza sem fim de que ainda que você ande por vale de sombra da morte, Ele está contigo. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai deixar você sozinho. Confia, creia, porque Ele cria todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. E não há por que nós acharmos que Ele não nos sustentará. Então, versículo 31, eu quero fechar assim. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe que nós precisamos delas. Vou falar novamente. O Pai Celestial sabe que você precisa delas. E aí ele fecha aqui dizendo um conselho, né? Ensinando pra gente. Ele diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ah, mas Léo, que todas essas coisas, o que ele está falando lá em cima? O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, o que vamos sentir, o que vamos fazer da nossa vida daqui por diante. Viva não simplesmente como quem declara por simples palavra. Viva de forma que o seu coração possa expressar de tal forma que a sua boca, que as suas palavras sejam a expressão exata do seu ser na presença de Deus. Então, é isso. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz em primeiro lugar. Não se trata de ser bitolado, não se trata de ser, se trata simplesmente dele dizer, se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, então tudo está em segundo lugar. Entende? Se o reino de Deus, se a vontade de Deus, a palavra de Deus, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, então todas as outras coisas estão em qualquer lugar. Não há lugar definido. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha paz. Tenha paz. Um abraço e até o próximo Assunto do Coração. Eu sou Leonardo Salles e me despeço de você com a paz do Senhor.